Meus amados irmãos e ouvintes e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui prontos para fazermos a Sua vontade, para fazermos os nossos subsídios, gravá-los, para entregar a você, amigo, professor da escola bíblica, você que é superintendente da escola bíblica, você que é aluno, para que possa embasar a sua aula ou mesmo levar alguns subsídios para a escola no próximo domingo. Continuamos estudando a lição cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. É um tema comentado pelo pastor Silas Queiroz, que trabalha lá nas congregações de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja. Obrigado pelas orações. Eu quero fazer-lhe um convite para, querendo, estar conosco na escola bíblica dominical, na congregação do Conjunto Augusto Franco, que é situada na Avenida Josino José de Menezes, a antiga Canal 4. O número é 764. Esteja lá, estaremos estudando juntos a palavra do Senhor. Glorifico a Deus pela sua vida, você que é inscrito no canal. Deus abençoe grandemente e que você possa interagir com Ele, deixando lá o seu positivo, o seu like, comentando, de forma que possamos ajudar a levar mais longe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 10 para esta semana, 8 de setembro de 2024, que nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. É o Dia Nacional das Missões, o trabalho que o Senhor fez e que foi muito bem elaborado também pelo apóstolo Paulo e a igreja que sucedeu. Obrigado a você que tem feito esse trabalho, não só a missão transcultural, mas também e sobretudo, porque é a maioria, a missão doméstica, aquela que nós evangelizamos primeiro a nossa família, o nosso vizinho, os nossos colegas de trabalho. Essa é a missão que a igreja recebeu do Senhor, a qual nós não podemos renunciar, para a qual não podemos fechar os olhos. O plano de livramento e o papel de Esther é a lição de hoje. O plano de livramento e o papel de Esther. Esse livramento trata-se daquele decreto que foi assinado pelo rei Assuero, que ordenava que todos os judeus fossem mortos em todas as 127 províncias do Império Persa. Então esse era o plano e nós vamos estudá-lo neste dia. Nós temos essa lição distribuída em 3 itens. O perigoso plano e o temor de Esther, é o número 1. O de número 2, Esther, corrigindo, Mardoqueu convence Esther. E o número 3, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. No subitem número 1, nós vemos o lamento e o choro e o compadecimento. Lamento, choro e compadecimento. Nós estamos tratando aqui da notícia, do conhecimento, quando os judeus tiveram do plano diabólico de Amã para destruir
toda a nação judaica. Primeiro, quem sabe, é Mardoqueu, que leva esse plano a Esther. E a Bíblia diz que Mardoqueu ficou extremamente pesaroso, ficou extremamente triste, porque sabia que era algo planejado no inferno para matar, para pôr a perder, como eles dizem, como diz a Bíblia, um povo manso, um povo dócil, um povo que servia a Deus, mas que agora era vítima de tamanha grosseria, de brutal planejamento para o assassinato. Aquele planejamento, esse plano diabólico, essa trama do diabo para matar o povo, ele tinha ali duas vertentes. A primeira era a visão. Aliás, a primeira era o alcance. Quem seria alcançado? O que seria alcançado? A Bíblia diz que seria alcançado o povo, todos, velhos, crianças, todos seriam cansados e, portanto, todos seriam mortos. E o alcance ainda era os bens de todos eles, além das vidas. Era uma visão diabólica para exterminar o povo de Deus. Por isso, tanto abatimento, tanta tristeza na vida do Mardoqueu, primeiramente, e depois em Esther e em todo o povo. Inicialmente, meus amados irmãos, houve ali uma hesitação de Esther quando soube, porque quando Mardoqueu sabe da história, sabe do plano, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes e vestiu-se em pano de saco. Vestir-se em pano de saco é o ponto mais alto da tristeza, do abatimento, do desprezo. Então ele fez aquilo e chegou com essas vestes à porta do rei, visto que a lei persa não permitia que alguém vestindo assim entrasse ao palácio. Ele chegou à porta do palácio e a Bíblia diz que as moças que serviam a Esther levaram a história a Esther. Esther, inicialmente, não sabendo do que se tratava, ela manda uma reposição de roupa. Mardoqueu não aceitou. Mas tudo aquilo estava sendo planejado. Esther não deveria. A Bíblia, nós temos a certeza de que Esther estava de acordo da vontade de Deus, estava de acordo com a palavra de Deus, então ela foi prudente. Nós vemos aí uma ação de prudência de Esther quando ela se retrai inicialmente, mas que depois ela é instada a tomar providência, e nós vamos ver na frente que ela toma essa providência. Então, quando Esther sabe do que está acontecendo, e ela agora já tem certeza de tudo, porque a Bíblia diz que Mardoqueu manda a alguém levar a história, contar a história exatamente como era, e mandou levar também o decreto, a cópia do decreto. Aqui, é isso que está acontecendo. Eu estou assim porque é isso que está acontecendo. Então, Esther inicialmente apresenta uma justificativa legal. No capítulo 4 de Esther, e versículo 11, nós podemos ler o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença
a de morte, salvo se o rei estender para ele ou ela o cetro. Então essa era a justificativa legal que Esther apresentou a Mardoqueu inicialmente. Meus amados, por que o rei tinha essa norma lá no Império Persa de não receber alguém não anunciada, alguém que não tinha sido chamada para adentrar o palácio real? Porque o perigo sempre rondava os palácios. E não são poucos os registros da Bíblia onde os próprios servos do rei matavam os seus reis, os seus senhores. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 23, nós temos o registro do rei Amon sendo morto pelos seus próprios assessores, pelos seus próprios auxiliares. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 25, nós temos o registro do rei Joás também sendo assassinado pelos seus auxiliares. Portanto, era uma desconfiança fundada que os reis tinham de não receber ninguém anunciado, porquanto poderia ser uma armação. E o rei Assuero já tinha um precedente disso. Em lições anteriores, nós já estudamos que 2 servos dele tramaram para matá-lo, não conseguiram, e essa trama foi denunciada pelo próprio Mardoqueu. Os seus servos eram o Bigtan e o Teres. Mardoqueu, sabendo da história, porque Mardoqueu, a Bíblia diz que ele ficava sempre ali à porta do rei, ele sabe da história, denuncia, leva a Esther, Esther leva ao rei, isso tudo é investigado, é constatada a veracidade, então os conspiradores são mortos e, decorrente disso, o Amã é engrandecido. Então, se já tinha um precedente anterior do próprio rei contra outros que já existiam nas crônicas dos reis, por isso que eles não permitiam que alguém entrasse ao rei sem ser chamado. Mas havia ali um autoritarismo muito grande. Havia um autoritarismo, a gente sabe que esses governos eram autocratas, eram autoritários, eram arrogantes. Primeiro que não temiam a Deus. Quem não teme a Deus não vai esperar coisa boa de quem não teme a Deus. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é ruim, naturalmente a árvore também o será. E claro que, na maioria das vezes, essas conspirações, essas tramas dos auxiliares levadas a efeito por conta da violência que eles sentem, da qual eles são vítimas por esses reis tiranos, por esses reis que não sabem tratar os seus liderados com respeito, com humanidade. A Bíblia fala de uma história da visita da rainha de Sabá a Salomão, e quando ela chegou cá, ela ficou deslumbrada de tanta coisa bonita. Ela se engraçou da roupa do servo de Salomão, ela se engraçou do assentar dos seus servos junto ao rei Salomão, ela se encantou com o tratamento do próprio Salomão ao seu servo, isto é, isso a Bíblia chama, no Romanos capítulo 12, versículo 8, de presidência cuidadosa. Isto é, Paulo diz, quem presida com cuidado, isto é, quem lidere com cuidado, cuide dos seus liderados. São pessoas iguais. Se são inferiores hierarquicamente, mas são pessoas iguais. E nesses casos, em vários casos, não existia isso, essa igualdade, esse respeito à humanidade das pessoas. Por isso, muitas vezes, elas eram expostas e morriam.
Vários são os casos. No item 2, Mardoqueu convence Esther. Louvado seja o Senhor. Nós podemos dizer que a fé de Esther ali, nesse convencimento, quando ela recebe a história, o relato do que havia acontecido, o que estava para acontecer, dita pelo seu primo, que a tinha criado como pai, ela põe a própria coragem à prova. Ela sabia dos riscos que correria, mas ela sabia também que por ela, e somente por ela, era que o caso poderia chegar ao rei, visto que o Naamã era, Naamã não, perdão, porque o Amã era a segunda pessoa do rei e teria que haver um desvio da pessoa dele para chegar ao rei. E quem poderia fazer isso? A rainha. E se dispor a fazer isso, correria risco? Sim, correria. Mas ela, como ela diz lá embaixo, que faria. Se tivesse de morrer, morreria. Mas ia trabalhar para livrar o seu povo das mãos absurdas, da crueldade de Amã e do rei. No capítulo 4 e versículo 16, nós lemos o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, a fé e a coragem de Esther é posta à prova. Ela coloca o seu carro, coloca a sua vida para livrar o seu povo. Então, nós vemos ali que há 3 dias de indispensáveis orações. Muitas vezes, nós queremos resolver as coisas na conversa, às vezes na força. Não vai. Todas as vezes que homens e mulheres de Deus se encontraram com dificuldades na sua vida, ou eles oraram ou perderam. Na caminhada para o céu, ninguém vence sem oração. Ninguém. E Esther sabia muito bem disso. Esther era ensinada na lei dos hebreus, apesar de que ela não nasceu em Judá, ela possivelmente nem conhecia Jerusalém, mas ela foi ensinada pelos seus parentes e principalmente por Mardoqueu. No domingo passado, nós vemos que quando os servos do rei perguntaram a Mardoqueu se ele continuaria com aquela atitude de não se dobrar diante de Amã. A resposta de Mardoqueu foi: eu sou judeu. Glória a Deus. Eu sou judeu, isto é, as minhas práticas são diferentes, o meu Deus é outro. Eu sou judeu, haja o que houver, eu sou judeu. É o que nós podemos dizer, não, você se dobra a isso, não, eu sou crente. Eu sou salvo, eu sou diferente. O meu Deus é outro, as minhas práticas são outras, os meus compromissos são outros. Glória a Jesus. Então, Esther, ouvindo, ela convoca, ela manda que Mardoqueu convoque todo o povo para orar por ela. Por ela. E ela também o faria com as suas moças. E depois entraria no palácio do rei. E aí diz ela, se perecer, pereça. Isto é, se ele não estender o cetro para mim, eu sei que a sentença é morte. Não tem problema, mas eu fiz aquilo para o que fui convocada. E Mardoqueu já tinha dito a ela, quem sabe,
se não foi para isso que Deus lhe colocou no trono. Então, nós vemos que a intervenção de Esther foi providencial. Sem a intervenção, sem a coragem, sem o destemor, sem a atitude de Esther, é claro que Mardoqueu já tinha dito a ela, se você não fizer nada, não pense que você vai morrer, vai viver só porque está na casa do rei, não. Você é judia também. O decreto é para matar todos. Nem que você seja a última, mas você vai morrer também. Mas se você não quiser fazer nada, Esther, eu vou dizer um negócio. Socorro de outra parte virá. Isso é que diz Mardoqueu, a sua prima. Mas vós e os vossos pais perecereis. No livro de Esther, capítulo 5, versículo 13, eu não vou ler, mas está aqui, ou estão aqui os versículos, ou está aqui a história. Eu vou ler apenas 2 versículos da intervenção providencial, corajosa e dirigida da nossa rainha Esther. No capítulo 5, versículo 3, diz assim, então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã, hoje é o banquete que eu tenho preparado para o rei. Imagine que a Bíblia diz que tudo deve estar na vontade de Deus. Não adianta a gente querer dar um passo à frente ou recuar um passo atrás. Se Deus não estiver no adiantar ou no recuo, não vai acontecer nada. Mas todas as decisões nós devemos tomar de acordo com a vontade de Deus e em oração, e em jejum, em temor, em adoração ao Senhor. Esther então decide ir. No encontro com o rei, veja que Esther não se precipita. Ela não queima etapas. Ela poderia muito bem ali mesmo dizer, não, a história é essa, mas não. Qual é a tua petição? Não, se é que eu achei graça aos teus olhos, eu quero que venha o rei e Amã para uma festa que eu vou preparar. Então, lá na festa, eu vou revelar. O rei não sabe, Amã não sabe, sabe Deus e Esther, que na festa, no banquete, é que vai ser revelado, é que haverá revelação para que tudo seja preparado para a defesa. Glória a Deus. No capítulo 64 do profeta Isaías, eu quero ler com você. Isaías 64, 4. É um versículo muito bonito. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe para os que nele esperam. Era isso que estava no coração de Esther. Enquanto Mardoqueu estava vestido de cilício, que era a roupa da humilhação, que era feita de couro de bode. Então, enquanto Esther convocou aquele jejum nacional, enquanto ela entrega a sua integridade, enquanto ela coloca a sua fé e a sua coragem à prova, ela sabia que havia um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto eles faziam todos esses arranjos aqui na terra, o Senhor trabalhava no céu para livrar o seu povo. Porque nós devemos, primeiro de tudo, confiar em Deus.
Eu me lembro que quando Pedro e João curaram, em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele coxo lá na porta formosa do templo, eles foram aconselhados, foram presos e depois foram aconselhados como uma medida cautelar, o que existe, medida cautelar. Vocês vão ser soltos, mas a medida é, vocês não vão pregar mais em nome de esse Jesus, vocês não vão pregar mais. Pedro e João saíram pregando o evangelho. Alguém foi dizer, eles estão pregando aí. Eles procuraram Pedro e João e eles disseram, julguem entre vós se é melhor obedecer ao homem ou a Deus. É melhor obedecer a Deus ou ao homem? Então, confiar em Deus em primeiro lugar. Confiar em Deus e na sua providência, primeiramente. Glória a Deus. Primeiro Deus, depois o homem. E confiar em Deus, irmão, não é tentá-lo. Confiar em Deus é dizer, eu não sou nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode, eu não sei, mas o Senhor sabe, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. É isso que é a confiança. Restauramos aqui a força do jejum nacional para que tudo aquilo acontecesse. Deus estava trabalhando no céu. Alguém já disse que quando nós damos um passo no serviço do Senhor, Ele dá dois para nos ajudar. Para nos dar a condição de fazer. Glória ao Senhor. Então agora, Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Ela propõe um banquete porque ela não pula etapas, ela sabe que tem um Deus que trabalha por ela, ela sabe que era um segredo, era alguma coisa. A gente não pode. A minha mãe, antigamente, quando de repente ela falava alguma coisa a um filho ou pedia segredo ou não, de repente a história estava zoando na família. Aí ela sempre dizia, quem foi que bateu com a língua nos dentes? Quem foi que falou o que não devia? Quem que adiantou isso? É isso que Esté evitou. Sabe-se lá se ela falasse ali, o Amã não convencesse o rei a permanecer com o decreto. Então ela deixa todo mundo em suspense. Ninguém esperava aquilo, nem o rei, nem o povo. Ela deixa todo mundo em suspense para levar lá no banquete. A Esté, ela traz no seu coração, na sua mente, dizendo, não, tudo deve acontecer no tempo de Deus, é no Kairós. O tempo de Deus é o Kairós, o tempo do homem é o Cronos. O Kairós de Deus é a eternidade. É o ontem, o hoje, amanhã, é o tempo sem determinação, sem início e sem fim. E já o tempo do homem é o tempo Cronos, há um início, há um meio, há um fim. Então, Esté não estava esperando no tempo do homem. Esté estava esperando no tempo de Deus. Esté assumiu riscos? Naturalmente. Ela diz lá atrás, no seu livro, que 30 dias ela já contava que não tinha sido chamada pelo rei. 30 dias. E sem ser chamada pelo rei, ela não podia entrar, só repetindo, sem ser chamada. Mas, sob esses argumentos, sob o perigo que ela e a sua nação, que o seu povo estava correndo, ela assume o risco. Ela assume o risco. Eu já vi uma vez um comandante, num discurso, ele dizer que o grande líder é aquele que tem coragem de assumir
risco. Quem não tem coragem de assumir risco, não tem como liderar. Porque o risco é algo que vai aparecer no caminho do líder, na trajetória da liderança. Esté assume o risco. E ela assume o risco exatamente para evitar a tragédia. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino do céu. Pacificador e pacífico são duas palavras parecidas, mas com sentidos diferentes. O pacífico é aquela pessoa que faz tudo para não entrar num problema. Não, eu não quero entrar nisso, eu quero paz, eu não quero entrar naquilo outro, e vai jogando para o canto tudo que traga algum risco para ele. Esse é o pacífico, tudo ele faz pela paz. O pacificador não. O pacificador é aquele que entra no problema para promover a paz. E aqui nós podemos ver que tanto Mardoqueu quanto Esther estão nessa lista. Bem-aventurados os pacificadores. Mardoqueu correu risco? Correu. Mardoqueu foi injustiçado? Foi. Foi ele que denunciou a trama que mataria o rei. O que foi que aconteceu? Ele denuncia a trama é investigada, é descoberta a veracidade, os conspiradores são mortos, mas quem é exaltado é Amã. E ele levou tudo aquilo sem nenhum ressentimento, continuou fazendo o seu trabalho. Pacificador, bem-aventurado. Então, Esther corre o risco, tanto quanto Mardoqueu, para evitar a tragédia que estava anunciada pelo decreto que mataria todos os judeus. O sinal de que a coisa estaria andando, que Deus estaria tornando concreto o plano de Mardoqueu e de Esther, era quando o rei estendesse o cetro, e ele o fez. Ele estendeu o cetro, meus amados irmãos, mudando normas vigentes. Olha o que Deus faz. Ninguém consegue entender a Deus. A norma era, não, entrou sem ser chamado, vai morrer. Pode ser considerado um conspirador, pode estar tramando uma conspiração, vai morrer. Esther entra após 3 dias de oração, e aí o que acontece? Ele muda a norma. Naquele momento ele muda a norma vigente no reinado, na província, e estende o cetro para Esther e pergunta qual a petição dela. E afirma, até metade do reino se lhe dará. Veja como é que Deus trabalha. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. É por isso que nós temos que crer nele, viver com ele, sentir falta dele, ao deitar, ao levantar, ao andar, ao trabalhar, sempre estarmos buscando a presença do Senhor, porque ele trabalha por aqueles que nele esperam. As normas são mudadas e também a tragédia começa a ser desvendada e mudada. Em lições posteriores, na lição que vem, nós vamos estudar a continuação disso aqui, a humilhação de Amã e o seu plano desfeito, a sua arrogância, o seu mal intentado contra o povo de Deus, e que ele agora vai sofrer por isso, mas na próxima aula. Então, quando nós vemos, Esther estava em sintonia com Deus. Quem está em sintonia com Deus, ele tem uma graça alcançada. Está em sintonia, está de acordo com ele.
é viver segundo Ele, segundo a sua palavra. Esther, diante de todos esses percalços, diante de todas essas ameaças, ela não se precipitou. A precipitação não é própria do homem ou da mulher de Deus. A precipitação não é própria de quem crê em Deus. Quem crê em Deus espera. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a esperança nossa. E ele diz ainda, nós esperamos o que não vemos. Porque pergunta a ele mesmo. Porque se esperamos o que vemos, como esperamos? Mas se esperamos o que não vemos, segundo ele, com paciência o esperamos. Não se precipite. Saiba que Deus está na sua vida, se é que você está na vontade dele. Se você estiver na vontade dele, se eu estiver na vontade dele, ele estará na minha vida. E o mal, a trama, a conspiração, os golpes engendrados no inferno não nos atingirão. O profeta Isaías diz que toda arma projetada contra nós não prosperará, porque Deus é aquele que está conosco para nos dar a vitória. Então, ore, confie em Deus, que os problemas serão resolvidos. Aquilo que é feito, que é tramado contra nós lá às escondidas, Deus revela e dá livramento. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.